E aí, gestores? Oi, gente, tudo bem com você? Ficou ruim, Bruno. Ficou. Tudo bem. Olá, futuros gestores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda. Eu sou o Bruno Ribeiro. E nós somos do grupo que vai falar sobre a cadeia de valores de Porter. E não só isso, vamos também falar sobre uma empresa que foi muito importante pro jeito que você ouve música hoje, que é o Napster. Sim. Aliás, o que é Napster? Porque assim, eu nasci em 99. Ali grudaram nos anos 2000, então eu não peguei essa fase do Napster, mas o Bruno, nosso lindo amigo, vai explicar. Nossa, tá vendo? Eu sou tão velho, mas eu vivi um pouco disso. E o Napster, ele foi o primeiro programa para compartilhamento de arquivos, mais precisamente músicas entre pessoas. Muita gente deve ter usado o Limeware, o Ares, ou ainda usa o Torrent. Eles têm o mesmo princípio, que é compartilhar um arquivo de uma pessoa do computador dela diretamente para outra pessoa. O Napster fez muito sucesso porque ele era simples e principalmente porque não existia nenhuma alternativa. Se você pensa hoje em Spotify, se você pensa em iTunes para ouvir música, saiba que naquele tempo não existia. Poucos computadores tinham gravador de DVD, de CD, alguns só tinham leitor de CD, e o MP3 era uma coisa que as pessoas nem tinham ideia do que era. Então, alguns jovens universitários resolveram fazer um programa para compartilhar suas músicas uns com os outros de forma fácil. Isso acabou vazando e viralizou entre milhares de pessoas que começaram a usar esse programa para compartilhar suas músicas. Então, se você tinha uma música e o seu amigo não tinha, ele era só baixar pelo Napster, que ficava tudo bem, até que não ficou tudo tão bem assim. Ele era tipo um Forshared. Sim. Não ficou tão bem assim porque as gravadoras perceberam o poder dele e o quanto elas estão tomando prejuízo com isso. As gravadoras e outras empresas que dominavam essa parte do artístico-cultural, que tinham direitos autorais sobre as músicas e sobre outras obras culturais, elas eram contra essa difusão dessas mídias na internet, porque isso tirava um pouco do poder delas, na verdade muito do poder delas. Então elas tinham um pouco de receio. Daí começou a famosa guerra dos direitos autorais. E o Napster, como foi foi o primeiro aplicativo, né, de compartilhamento, de download online de mídia, ele sofreu muito com essa guerra dos direitos autorais. E depois disso, depois dessa guerra dos direitos autorais, o Napster sofreu uma grande reviravolta. Surgiram rivais como o iTunes, que a Apple se aproveitou que ela já tinha o iPod à venda, resolveu lançar uma loja de músicas totalmente legal, com o apoio das gravadoras, e com isso o Napster foi perdendo importância, até que ele foi vendido para uma empresa que tentou transformar ele... Foi transformando aqui mesmo? Até que o Napster foi vendido para uma outra empresa que tentou usar o mesmo modelo do iTunes nele, o que não acabou dando muito certo, e o Napster ficou meio desaparecido por um bom tempo. Até que em 2016 ele ressurgiu das cinzas, quando a empresa que detinha os direitos do nome dele resolveu criar um serviço de streaming musical. E é assim que ele está até hoje, como um serviço de streaming, como Spotify, como Apple Music, como vários outros no mercado. Isso. Bom, e o que isso tem a ver com a cadeia de Porter? O Porter fala que... Ai, gente, eu tô lendo ali. Desculpa, calma. O valor, ela é o conjunto de atividades dentro de uma empresa que fazem parte do processo de desenvolvimento do produto final. Então, desde o projeto ao desenvolvimento, a distribuição, venda e distribuição desse produto, tudo isso faz parte da cadeia de valores. E a cadeia de valores, a gente pode dividir ela em duas atividades, que são as primárias e as atividades de apoio. As atividades primárias estão ligadas à produção, desenvolvimento, distribuição e venda do produto. E as atividades de apoio são aquelas atividades que dão suporte às atividades principais, às atividades primárias. Então, por exemplo, as atividades primárias são marketing e vendas, operações, serviços, logística interna ou de entrada, ou logística externa ou de saída. E as atividades de apoio são atividades como o RH, o TI, o famoso pessoal do Helpdesk, né, gente? Muito obrigada. E a parte de infraestrutura também. Dentro das atividades primárias, como eu falei, nós temos a logística interna, que engloba todas as atividades voltadas ao recebimento e estoque de insumos ou de matérias-primas.
No caso do Napster, quando ele começou, ele era um serviço de download online. Então, quais eram os seus insumos? Os insumos do Napster, quando ele começou, eram as mídias que ele recebia das pessoas que utilizavam o software. E ele armazenava essas mídias online para que outras pessoas pudessem baixar. Já hoje, como ele é uma plataforma streaming, a própria empresa que comanda o aplicativo Napster, ela insere essas mídias de forma online também no próprio software. Então, basicamente, ele sempre foi um software que tem mídias e ele armazena online. A única diferença é que antes era download e agora é streaming. A gerência de recursos humanos é a parte que atua em todo o controle de pessoal, treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção. Basicamente é o RH que a gente conhece. Essa é a gerência de recursos humanos. No início do Napster, ele tinha poucos recursos. Por quê? Ele foi fundado por um cara de 18 anos que tinha acabado de sair da faculdade. A gente não tem dinheiro, somos universitários, sabemos. Então, os recursos dele eram limitados. Logo, como no início o aplicativo não tinha investimento, ele tinha uma força de trabalho menor. Ele atuava basicamente com desenvolvedores, mas eles também não precisavam de muitas pessoas, porque eles eram um software, né? Hoje, como o Napster é uma empresa mesmo, ele tem 200 funcionários, ele tem setores subdivididos e também a parte de recursos humanos, ela com certeza é muito mais estruturada do que antigamente, porque para ter 200 funcionários você precisa de toda a questão de recrutamento, seleção e treinamento, que provavelmente no início do aplicativo, do software, não era necessário. Já a parte de infraestrutura engloba todas as atividades de apoio das áreas financeira, de gerência geral, da área jurídica. E assim como a gerência de RH, no início o Napster ele não tinha tanta... Ele não precisava... ele precisava, na verdade, de dinheiro, né? Vou ser sincera. Bom, a infraestrutura ela engloba todas as atividades financeiras, jurídicas e de gerência geral, e também de planejamento. Então, no início, o Napster, ele não tinha essa área muito bem estruturada. Por quê? Primeiro que ele foi desenvolvido em 3 meses, então dá pra perceber que não tinha um planejamento muito grande, né? E se hoje em dia já é difícil desenvolver um aplicativo em 3 meses ou um software, imagina naquela época que era o início da internet. Então a área de planejamento dele não era tão estruturada. A parte jurídica também não, eles precisaram, pelo menos antes de um investimento que eles tiveram em 2000, eles precisaram terceirizar muitos advogados por causa da guerra dos direitos autorais, enfim. Já hoje, como ele é uma empresa, ele tem toda essa área já bem definidas. Bom, gente, por hoje foi só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos enviar mais 2 vídeos aqui no grupo e eu espero que vocês assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, só comentar, pergunta que a gente vai tentar responder. Deixa aquele like pra professora gostar do nosso trabalho, pra ficar contente. E é isso. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.